Om Jnanatimirandasya Jnananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Istadhalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanoਭishtam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Paryam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpatarvyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namni Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shikara Ismerahasari Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Shwapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindayi Tulasi Deviyai Priyayi Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradattama Shri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribraja Kacharya Ashtotra Satasya Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva e também a todo o Shri Rupanu Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandis, Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas e Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva e de todos os Mahabhagavatas Acharyas, nós podemos nos reunir mais uma vez para dar sequência à leitura do Sri Chaitanya Charitamrita Antya-lila, capítulo 6, verso 190. Perdão, 189. Quando Raghunatha Dasa encontrou-se com Chaitanya Mahaprabhu, o Senhor estava sentado com seus companheiros, liderados por Swarupa Damodara. Ficando em um lugar distante no pátio, ele caiu, prestando reverências. Então Mukunda Datta disse: lá está Raghunatha. Nem bem ouviu estas palavras, Chaitanya Mahaprabhu deu boas-vindas a Raghunatha Dasa e disse: vem cá. Então Raghunatha Dasa agarrou os pés de lótus do Senhor, mas levantando-se, o Senhor, por sua misericórdia motivada, abraçou-o. Raghunatha Dasa ofereceu orações aos pés de lótus de todos os devotos, encabeçados por Swarupa Damodara. Ao ver a misericórdia especial de Chaitanya Mahaprabhu, que Chaitanya Mahaprabhu outorgara a Raghunatha Dasa, eles abraçaram-no também. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu disse: a misericórdia do Senhor Krishna é mais forte do que qualquer outra coisa. Por isso, o Senhor libertou-te do poço da vida materialista, que é como um buraco dentro do qual as pessoas defecam. 194. Raghunatha Dasa respondeu mentalmente: não sei quem é Krishna. Tudo o que sei é que tua misericórdia, ó meu Senhor, salvou-me de minha vida familiar. 195. O Senhor prosseguiu: tanto teu pai quanto teu irmão mais velho têm relação de fraternidade com meu avô, Nilambara Chakravarti. Por isso considero-os meus avós. Já que teu pai e seu irmão mais velho são irmãos mais novos de Nilambara Chakravarti,
posso fazer chacota com eles dessa maneira. Nilambar Chakravarti era o avô de Mahaprabhu. Tá? Meu querido Raghunatha Dasha, teu pai e seu irmão mais velho, o irmão mais velho do pai dele, né? São exatamente como vermes no excremento, no poço do gozo material, pois a grande doença do veneno do gozo material é o que eles consideram ser felicidade. Aí que Mahaprabhu já deu aquela rasgada, né? Já são meus parentes, eu posso pegar pesado com eles, né? Eu queria ver Chaitanya Mahaprabhu hoje, né, nos tempos de hoje, situado nesse contexto cheio de mimimi, né, instaurado pela esquerda, que na verdade, ao invés de criar pessoas, né, de mente aberta, pessoas, né, tolerantes, criou um monte de carola, né, cheias de censuras e cheias de nome-toques, né? Imaginem Chaitanya Mahaprabhu falando, né, para as pessoas, né, diretamente, né, que os materialistas, né, são como os vermes do excremento no poço do gozo material, pois a grande doença do veneno do gozo material é o que eles consideram ser felicidade. Então, as pessoas elas têm que entender que o importante não é como se fala, mas sim a intenção que se tem ao falar, né? É valorizar o que? O conteúdo e não a forma. Só que hoje em dia houve uma inversão de valores devido ao quê? Ao construtivismo, à educação socialista, né? A educação paulo freireana, né? Que é o símbolo máximo, né, da educação socialista, que passa a valorizar a forma e não o conteúdo, né? Isso é inclusive uma contradição de discurso deles, né, que sempre criticam, né, as pessoas, né, os capitalistas, né, que levam uma vida vazia, que só valorizam a forma, mas eles são os primeiros a propagar, né, a forma em detrimento do conteúdo. Então aqui quando um Vaishnava, quando um Mahaprabhu, ele é duro e pesado e usa palavras ásperas e destrói aquela ilusão, o que acontece? Né? Por trás ele tem o quê? Ele tem uma potência que está, na verdade, purificando aquela pessoa, está trazendo aquela pessoa, né, está resgatando aquela pessoa do poço fundo, né, e escuro da vida material. Agora, os puritanos de plantão vão fazer uma análise e vão dizer, é um discurso de ódio, é um discurso de crítica, não se pode criticar. Não se pode, né, dizer que a vida familiar, a vida é uma vida cheia de, né, de venenos, é uma vida... Não se pode dizer isso. Então, olha, no Vaishnavismo não cabe esse discurso. Né? Os Vaishnavas eles têm que estar seguindo à risca o que Mahaprabhu ensinou. O que é? Ser mais tolerante que uma árvore, mais humilde que uma folha de grama, respeitar a todos sem esperar ser respeitado. Isso que Mahaprabhu ensina. Tá? Seguir a hierarquia, aceitar, né, a punição, aceitar quando o guru dá uma punição. Outro dia eu vi uma cena que eu fiquei chocado. Havia uma devota, né, e essa devota falou uma grande besteira, né, e depois o guru dela riu, né, e depois eu contei uma piada em cima, o guru dela riu de novo. Essa devota ela simplesmente se revoltou, né, e foi reclamar com o guru por que ele tinha rido dela. Né, por que
né, ela havia sido motivo de riso, né, de ironia. Olha que inversão de valores, olha que ponto nós chegamos. Como a educação socialista de luta de classe, né, penetra fundo nas relações, né, até mesmo no meio Vaishnava, que não está livre disso. Né? Aquela coisa de agora somos todos iguais, né? Podemos discutir de igual para igual porque não há diferença, somos todos iguais. Não, imagina. O Guru é o Guru. Se o Guru ri de você, se o Guru te humilha, se o Guru bate em você, você não tem o direito de se defender, ou de recusar, ou de reclamar, senão ele não é o seu Guru. Você tem que aceitar isso como misericórdia dele, e ele faz isso para te purificar. Porque, afinal de contas, quem falou uma grande besteira foi você. Né? E se o Guru riu, né, é um sinal de que você fez algo de errado, né, e não o Guru ao rir. Então vejam que há uma total inversão de valores, né? E a gente não pode deixar que isso se infiltre dentro do Vaishnavismo, que isso se infiltre em qualquer parte da vida, mas principalmente no Vaishnavismo. O Vaishnavismo tem uma hierarquia transcendental, espiritual. Aqui compartilha-se de valores transcendentais, que vêm de Krishna, que vêm de Deus. Deus se comporta assim. Mahaprabhu é Deus, Mahaprabhu está falando assim, ele é Deus, não há o que se questionar. Né? Não há nem que se permitir não gostar disso. Se você sente no seu coração uma ponta de descontentamento, é porque você não está entendendo absolutamente nada e está no lugar errado. Você não tem fé em Guru, em Krishna e nos Vaishnavas. Então não se deixem levar, né, por esse tipo de pensamentos. Isso é muito perigoso. Uma vez rendido ao Guru, aceita-se tudo o que o Guru faz. Se o Guru ergue a mão para te dar um tapa na cara e você tenta se proteger, né, ou tirar o rosto, isso é uma ofensa. Você tem que aceitar tudo o que o Guru faz. É claro que um Guru fidedigno não vai fazer nada que não seja benéfico para você. Não estou dizendo que você tem que aceitar que o Guru abuse de você sexualmente, porque isso aí não é um Guru. Né? Então tudo tem limite também, não leve a coisa para o extremo. Aí é uma outra inversão de valores que o pensamento socialista faz, que é o quê? Privilegiar a exceção em função, rejeitar a regra em função da exceção. A exceção passa a ser o modelo e não a regra. Né? Ou seja, gurus de verdade não abusam dos seus discípulos. Tá? Então, há que se pautar por esse padrão, né? Não o oposto. Correto? Vamos lá, então. E por que eu falo? Agora, vamos só... Por que eu toco nesses pontos? Porque é muito importante, né, que nós tenhamos essa consciência. E não só o Brasil, mas o mundo hoje passa por um grande despertar, né, do que foi, né, ou do que está sendo, né, o movimento socialista, né, a luta de classe, etc., o gramscianismo, né, o freirianismo, né, o construtivismo, a pedagogia do oprimido, etc., né, e o grande mal que isso causou neste último século. Né, hoje nós estamos colhendo os frutos, né, desse resultado, dessa influência socialista, e vemos que são frutos podres, são frutos que não servem para absolutamente nada. E se não repensarmos uma outra forma de conduzir a sociedade, não haverá um futuro promissor para nós, correto? Então, é muito importante que nós nos atinemos e nos conscientizemos, tá, do que está acontecendo ao nosso redor. Tá? Isso faz parte também do Vaishnavismo. Você não pode ser um Vaishnava alienado. Não, eu só ouço falar de Krishna, não quero mais saber de nada. Isso não funciona.
Não é assim. Por quê? Porque se você não observa o seu próprio comportamento, você não vai primeiro conseguir se relacionar da maneira correta dentro do Vaishnavismo, você não vai conseguir entender o que é o Vaishnavismo de maneira correta, você não vai conseguir representar o Vaishnavismo, porque os seus valores são outros. Você só vai ter o quê? Um nome de Vaishnava, mais nada. Então tudo está interligado, absolutamente tudo. E Maya nos condiciona através dessas doutrinas demoníacas, que são as doutrinas de esquerda ou de extrema esquerda, né, doutrinas marxistas, né, etc, etc. Ok? Então procurem estudar um pouco mais sobre isso, isso vai ajudar bastante. Bom, então isso vai ajudar bastante na sua compreensão do Vaishnavismo. 198. Embora teu pai e teu tio sejam caridosos com os brahmanas e lhes prestem muita ajuda, mesmo assim não são Vaishnavas puros. Contudo, eles são quase Vaishnavas. Foi o que eu expliquei anteriormente, há uma ou duas aulas atrás, que eles são Vaishnava Prai. São quase Vaishnavas. Aqueles que são apegados à vida materialista e são cegos à vida espiritual, agem de tal maneira que suas ações e reações correspondentes prendem-nos a repetidos nascimentos e mortes. Então aqui caiu como uma luva, né, esse verso agora. Vaishnava Prai. O que eu acabei de dizer. Aquele Vaishnava que apenas é Vaishnava no nome, mas não se comporta como tal. Mahaprabhu disse agora, perfeito. Né? São Vaishnavas que têm o quê? Um comportamento materialista, né? Uma concepção errônea da vida, não tem fé, de fato, no processo, né? Mas apenas se veste como Vaishnava. Tem muitos assim, muitos. Tá? Não são poucos, não. Então não sejam Vaishnava Prai. Tá? Entenda quem é você, conheça, né, o seu próprio comportamento. Procure se adequar à prática Vaishnava, que é muito complexa e muito sutil. O Vaishnavismo não é só cantar Hare Krishna, não, e tomar prachada. O Vaishnavismo, ele envolve todos os aspectos e ângulos da vida, né, dos mais sutis aos mais grosseiros. Por quê? Porque essa é a verdade absoluta, ele é absoluto. O Vaishnavismo, ele é absoluto, ele está em toda parte da nossa vida. Não há diferenciação, não é só religião, é tudo, automaticamente tudo. Né? Então tenha essa visão ampla das coisas. Não sectarize, não se torne fanático, não se torne limitado. Entenda que Vaishnavismo é uma cultura, tá? Não é uma religião apenas, é uma cultura. Tá? E tem vários aspectos que envolvem essa cultura Vaishnava. 200. Por sua vontade espontânea, o Senhor Krishna libertou-te de tal vida materialista condenada. Portanto, não se podem descrever na íntegra as glórias da misericórdia motivada do Senhor Krishna. Então, Mahaprabhu diz para Raghunatha Dasa, ele teve muita misericórdia por ter sido retirado daquela família que não era favorável. 201. Ao ver Raghunatha Dasa esquálido e sujo por ter viajado praticamente em jejum por 12 dias, Chaitanya Mahaprabhu, com seu coração derretendo-se, devido à misericórdia motivada, falou a Swarupa Damodar. Ele disse, meu querido Swarupa, confio-te esse Raghunatha Dasa. Por favor, aceite-o como teu filho ou servo. 203. Agora há 3 Raghunathas entre os meus associados. De hoje em diante, esse Raghunatha passa a ser conhecido como o Raghu de Swarupa, ou Swarupera Raghu. Ou seja, o Raghunatha que está sob os cuidados de Swarupa Damodar. 204.
Ao dizer isso, Chaitanya Mahaprabhu segurou a mão de Raghunatha e confiou-a às mãos de Swarupa Damodara. Swarupa Damodara aceitou Raghunatha Dasa dizendo: Chaitanya Mahaprabhu, tudo o que ordenas é aceito. Então abraçou novamente Raghunatha Dasa. Não posso descrever adequadamente a afeição que Chaitanya Mahaprabhu tem por seus devotos. Sendo misericordioso para com Raghunatha Dasa, o Senhor falou o seguinte a Govinda. A caminho, Raghunatha Dasa jejuou e sofreu incômodos por muitos dias. Portanto, durante alguns dias, toma conta dele muito bem, de sorte que ele possa comer até se fartar. Então Chaitanya Mahaprabhu disse a Raghunatha Dasa: vai banhar-te no mar. Então vê o Senhor Jagannatha no templo e volta aqui para tomar tua refeição. 209. Após dizer isso, Chaitanya Mahaprabhu levantou-se e foi realizar seus deveres do meio-dia. E Raghunatha congratulou-se com todos os devotos ali presentes. Ao verem a misericórdia imotivada de Chaitanya Mahaprabhu para com Raghunatha Dasa, todos os devotos, tomados de admiração, louvaram sua boa fortuna. Raghunatha Dasa tomou seu banho de mar e viu o Senhor Jagannatha. Então regressou a Govinda, o servo pessoal de Chaitanya Mahaprabhu. 212. Govinda ofereceu-lhe um prato com os restos de comida deixados por Chaitanya Mahaprabhu, ao que Raghunatha Dasa, cheio de felicidade, aceitou a prachada. Raghunatha Dasa ficou aos cuidados de Swarupa Damodara Goswami, e por 5 dias Govinda forneceu-lhe os restos da comida de Chaitanya Mahaprabhu. A partir do 6º dia, Raghunatha Dasa ficava de pé no portão conhecido como Sinhadwara. E ali, após a cerimônia de Puspanjali, no qual oferecem-se flores ao Senhor, ele mendigava algumas doações. À noite, após terminar seus deveres prescritos, os vários servos do Senhor Jagannatha, conhecidos como Vishais, voltam para suas casas. 216. Caso vejam um Vaishnava de pé, esmolando no Sinhadwara, eles, por misericórdia, providenciam para que os comerciantes lhe deem algo para comer. Dessa maneira, é um costume bem antigo que um devoto que não dispõe de nenhum outro meio de subsistência fique de pé no portão Sinhadwara para receber doações dos servos de Jagannatha. 218. Assim, um Vaishnava completamente dependente fica o dia todo cantando o santo nome do Senhor e tem plena liberdade de ver o Senhor Jagannatha. É costume que alguns Vaishnavas esmolem nas barracas de caridade e comam tudo o que lhes deem, ao passo que outros ficam durante a noite de pé no portão Sinhadwara, pedindo esmolas dos servos. 220. A renúncia é o princípio básico que permeia as vidas dos devotos de Chaitanya Mahaprabhu. Ao ver essa renúncia, Chaitanya Mahaprabhu, a suprema personalidade de Deus, fica extremamente satisfeito. Então Mahaprabhu gosta dos devotos que são renunciados mesmo, que levam a sério a vida renunciada. Tá? 221. Govinda então disse a Chaitanya Mahaprabhu: Raghunatha Dasa já não toma prachada aqui. Agora ele posta-se ao Sinhadwara, onde pede algo para comer. Ao ouvir isso, Chaitanya Mahaprabhu ficou imensamente satisfeito. Raghunatha Dasa fez muito bem, disse ele. Ele agiu adequadamente, de acordo com uma pessoa na ordem renunciada. Uma pessoa na ordem renunciada deve sempre cantar o santo nome do Senhor, deve mendigar algo para comer e deve sobreviver dessa maneira. (224) O Vairagi
ou um renunciado, não deve depender de outros. Se ele faz isso, será mal sucedido e Krishna irá rejeitá-lo. 25. Se um renunciante fica ansioso de que sua língua prove diferentes alimentos, sua vida espiritual torna-se um fiasco e ele ficará escravo das papilas gustativas de sua língua. O dever de uma pessoa na ordem renunciada é sempre cantar o mantra Hare Krishna. Ela deve satisfazer seu estômago apenas com aqueles legumes, folhas, frutos e raízes que lhe são disponíveis. 227. Quem é escravo da língua e que por isso, dedicado aos órgãos genitais e ao estômago, corre de um canto ao outro, não pode alcançar Krishna. É um verso famoso. Dvara lala se jai iti utidhai shishnodara parayana Krishna nahi pai. Então, aquele que é escravo da língua, né, e fica de um lado para o outro, correndo, tentando satisfazer essa língua, os genitais e o estômago, ele não pode alcançar Krishna. 228. No dia seguinte, Raghunatha Dasa perguntou aos pés de lótus de Swarupa Damodar sobre o seu dever. Não sei por que abandonei a vida familiar, disse ele. Qual o meu dever? Por favor, instrui-me. Raghunatha Dasa jamais falou sequer uma palavra perante o Senhor. Ao invés disso, através de Swarupa Damodara e Govinda, ele informava a Chaitanya Mahaprabhu quais os seus desejos. 231. No dia seguinte, Swarupa Damodara Goswami submeteu à apreciação do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Raghunatha Dasa tem o seguinte a dizer a teus pés de lótus. Não conheço meu dever nem a meta de minha vida. Portanto, por favor, instrui-me diretamente de tua boca transcendental. 233. Sorrindo, Chaitanya Mahaprabhu disse a Raghunatha, já indiquei Swarupa Damodara como teu instrutor. Podes aprender com ele qual é o teu dever e como desempenhá-lo. Ele sabe bem mais do que eu. Não obstante, se, com fé e amor, desejas receber minhas instruções, podes, a partir das seguintes palavras, determinar teus deveres. Não fales como as pessoas em geral, nem ouças o que elas dizem. Não deves comer alimentos muito saborosos, nem deves te vestir com muita elegância. Esse também é um verso famoso. Agora começam as instruções de Mahaprabhu para Raghunatha Dasa sobre a vida renunciada, né? Então ele diz, Gramya kota na shunibe, Gramya varta na korribe, bhalo na kaibe, ar bhalo na poribe. Aí vem o próximo verso. Amanida maradahana Krishna namassadalabe, brajerada Krishna seva, manashe koribe. Ou seja, não contes com honra, mas oferece aos outros todo o respeito. Canta sempre o santo nome do Senhor Krishna, e dentro de tua mente fica em Vrindavana para prestar serviço a Arada e Krishna. Dei-te sucintamente minhas instruções. Agora obterás de Swarupa Damodara todos os pormenores delas. 239. Aí ele recita, Trinada pi sunichana, tarora pi sahishnuna, amanina manadena, kirtaniya sadahari. Aquele que se considera inferior a uma folha de grama, que é mais tolerante que uma árvore, e que não espera honra pessoal, mas está sempre disposto a oferecer respeito aos outros, pode com muita facilidade sempre cantar os santos nomes do Senhor. Então esse é o principal ensinamento de Mahaprabhu no sentido do comportamento do Vaishnava. Tá? 240. Tendo ouvido isso, Raghunatha Dasa ofereceu orações aos pés de lótus de Mahaprabhu. E o Senhor então abraçou, cheio de misericórdia.
Chaitanya Mahaprabhu novamente confiou a Swarupa Damodara. Assim, Raghunatha Dasa prestou serviço muito confidencial a Swarupa Damodara. Nesse momento, todos os devotos da Bengala chegaram e, como antes, Chaitanya Mahaprabhu recebeu-os com muito sentimento. Como fizera anteriormente, ele limpou o templo de Gundicha e promoveu para os devotos um banquete nos jardins. Então está chegando o Ratha Yatra, o primeiro festival que precede o Ratha Yatra é a limpeza do templo de Gundicha, que é onde o Jagannatha vai entrar após vir com sua carruagem do seu templo. Então ele percorre toda a avenida e depois ele desce da carruagem e entra nesse outro templo chamado Gundicha Mandir. Gundicha é o nome da rainha que deu o nome ao templo e representa Vrindavana. Então ali Jagannatha permanece por 5 dias, e ele retorna depois para completar o Ratha Yatra. 244. Novamente o Senhor dançou com os devotos durante o festival de Ratha Yatra. Ao ver isso, Raghunatha Dasa ficou tomado de admiração. Quando Raghunatha Dasa encontrou-se com todos os devotos, Advaitacharya mostrou-lhe muita misericórdia. Ele também encontrou-se com Shivananda Sena, que o informou: teu pai enviou 10 homens para levar-te embora. Ele escreveu-me uma carta, pedindo-me que te mandasse de volta. Mas, como aqueles 10 homens não obtinham nenhuma informação sobre ti, partiram de Jankara e foram para casa. 248. Quando todos os devotos da Bengala voltaram para casa após demorarem-se em Jagannatha Puri por 4 meses, o pai de Raghunatha Dasa ficou sabendo da chegada deles e por isso enviou um homem até Shivananda Sena. Esse homem perguntou a Shivananda Sena: viste alguém que pertence à ordem renunciada? Hospedou-se na residência de Chaitanya Mahaprabhu? Trata-se de Raghunatha Dasa, filho de Govardhana Madhyumadara. Por acaso te encontraste com ele em Jagannatha Puri? 251. E Shivananda Sena respondeu: sim, cavalheiro. Raghunatha Dasa está com Chaitanya Mahaprabhu e é um homem muito famoso. Quem não o conhece? Chaitanya Mahaprabhu colocou-o aos cuidados de Swarupa Damodara. Raghunatha Dasa tornou-se tal qual a vida de todos os devotos do Senhor. Ele canta o Mahamantra Hare Krishna dia e noite sem parar. Ele nunca abandona o refúgio de Chaitanya Mahaprabhu, nem sequer por um momento. Ele está na ordem suprema de vida renunciada. Na verdade, ele não se importa com o comer ou vestir-se. De alguma forma, ele consegue comer e assim mantém sua vida. Após passarem-se 10 dandas, ou 4 horas da noite, e após ter assistido à realização de Puspanjali, Raghunatha Dasa fica de pé no portão Sinhadwara e pede algumas esmolas para comer. Ele come se alguém lhe dá algo para comer. Às vezes jejua e outras vezes mastiga alguns grãos fritos. Após ouvir isto, o mensageiro retornou até Govardhana Madhyumadara e participou-lhe tudo sobre Raghunatha Dasa.
Ao ouvirem a descrição de como é que Raghunatha Dasa comportava-se na ordem renunciada, seu pai e mãe ficaram muito tristes. Por isso, visando ao seu conforto, decidiram enviar-lhe alguns homens com mantimentos. Então o pai de Raghunatha Dasa decidiu enviar dinheiro, e mantimentos para ele. Imediatamente, o pai de Raghunatha Dasa enviou a Shivananda Sena 400 moedas, 2 servos e um brahmana. 260. Shivananda Sena informou-lhes: não podeis ir diretamente a Jagannatha Puri, mas quando eu for para lá, podereis acompanhar-me. Agora volta para casa. Quando todos nós formos, irei levá-los comigo. 262. Descrevendo este incidente, o grande poeta Sri Kavi Karnapura, em seu livro, escreveu prodigamente sobre as atividades gloriosas de Raghunatha Dasa. Então ele escreve este verso, que diz: Raghunatha Dasa é um discípulo de Yadunandanacharya, que é muito cortês e extremamente querido de Vasudeva Datta, um residente de Kanchanapali. Graças às qualidades transcendentais de Raghunatha Dasa, todos nós, devotos de Chaitanya Mahaprabhu, queremos-lhe mais do que nossas próprias vidas. Como foi favorecido pela abundante misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu, ele é sempre agradável, vividamente fornecendo à ordem renunciada um exemplo superior. Esse queridíssimo seguidor de Swarupa Damodara Goswami é o oceano da renúncia. Quem, dentre os residentes de Nilachala, Jagannatha Puri, não o conhece muito bem? Então, esse é um verso do Chaitanya Chandrodaya Nataka, o livro de Kavi Karnapura sobre Chaitanya Mahaprabhu e seus passatempos. 264. Por ele ser muito agradável a todos os devotos, Raghunatha Dasa Goswami facilmente tornou-se como a fértil terra da boa fortuna, onde ficou adequado plantar a semente do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Ao mesmo tempo em que era semeada, a semente brotou, produzindo uma inigualável árvore de amor por Chaitanya Mahaprabhu, a qual produzia frutos. Mais um verso do mesmo livro. 265. Nestes versos, o grande poeta Kavi Karnapura dá a mesma informação que Shivananda Sena transmitiu ao mensageiro do pai de Raghunatha. No ano seguinte, quando Shivananda Sena, como de costume, ia a Jagannatha Puri, os servos e o brahmana, que era o cozinheiro, foram com ele. Então eles tiveram que esperar um ano até Shivananda retornar para o próximo Rath Yatra para poder acompanhá-los. Durante a viagem a Jagannatha Puri, os servos e o brahmana levavam consigo 400 moedas. Lá encontraram-se com o Raghunatha Dasa. 268. Raghunatha Dasa não quis receber o dinheiro nem os homens mandados por seu pai. Por isso, um servo e o brahmana ficaram por lá com o dinheiro. Era tanto dinheiro, que um servo e o brahmana decidiram ficar em Jagannatha Puri e usar o dinheiro. Pronto. Ter que voltar andando, um mês caminhando de volta, decidiram, vamos ficar por lá. É tanto dinheiro que a gente consegue se manter para o resto da vida. Nessa época, Raghunatha Dasa convidava Chaitanya Mahaprabhu à sua casa durante 2 dias de cada mês. Então, Raghunatha ele tinha um local onde ele ficava, a casa dele, e ele chamava Mahaprabhu para tomar prashada lá 2 vezes por mês. E ele organizava a prashada para Mahaprabhu. 270. As despesas dessas 2 ocasiões orçavam em 140 caudis, uma moeda, não sei quanto vale.
Portanto, ele tirava esta quantia do servo e do brahmana. 271. Por 2 anos, Raghunatha Dasa continuou a fazer esse convite a Mahaprabhu, mas no final do 2º ano, ele parou. Quando já fazia 2 meses seguidos que Raghunatha deixara de convidar Chaitanya Mahaprabhu, o Senhor indagou a Swarupa Damodar. 273. O Senhor perguntou: por que Raghunatha Dasa deixou de me fazer convites? E Swarupa Damodara respondeu: ele deve ter reconsiderado algo em sua mente. Devido aos bens que recebo de pessoas materialistas, é que tenho condições de convidar Chaitanya Mahaprabhu. Sei que a mente do Senhor não se satisfaz com isso. Minha consciência é impura, pois aceito todos estes bens de pessoas que só estão interessadas em dinheiro. Portanto, com essa espécie de convite, só consigo alguma reputação material. A meu pedido, Chaitanya Mahaprabhu aceita os convites, pois sabe que uma pessoa tola como eu ficaria magoada se ele não os aceitasse. Considerando todos esses pontos, Swarupa Damodara concluiu: ele parou de te convidar por isso. Mas Mahaprabhu sorriu e falou o seguinte: quando alguém come alimento oferecido por um materialista, sua mente fica contaminada. E com a mente contaminada, ele não consegue pensar em Krishna apropriadamente. Então vejam bem, Raghunatha Dasa recebia o dinheiro que o seu pai enviou, usava esse dinheiro, mesmo que fosse para servir Mahaprabhu, para tomar prashada, ainda assim, porque por trás desse dinheiro havia um desejo material muito forte, esse dinheiro ele não fazia bem, para Raghunatha Dasa. Então Mahaprabhu no começo aceitou porque Mahaprabhu é Deus. Não, ele não vai ficar afetado com isso, mas ele ficou muito feliz com a decisão de Raghunatha e simplesmente aceitou que ele não o convidasse mais e que ele não também aceitasse mais o dinheiro do pai e que passasse agora a viver apenas de esmolas, completamente independente daquele dinheiro. Quando alguém aceita o convite formulado por uma pessoa contaminada pelo modo material da paixão, tanto a pessoa que oferece o alimento quanto a pessoa que o aceita contaminam-se mentalmente. Devido à avidez de Raghunatha Dasa, aceitei seu convite por muitos dias. É muito bom que, sabendo disso, Raghunatha agora automaticamente abandone esta prática. 281. Após alguns dias, Raghunatha Dasa deixou de ficar postado próximo ao portão Sinhadwara e, ao invés disso, passou a comer as esmolas que pedia em uma barraca de distribuição gratuita de alimento. Agora ele mudou o esquema dele. Quando Govinda transmitiu-lhe essa notícia, Chaitanya Mahaprabhu perguntou a Swarupa Damodara: por que Raghunatha Dasa não mais fica postado ao portão Sinhadwara para pedir esmolas? E Swarupa Damodara respondeu: Raghunatha Dasa sentia-se infeliz, ficando postado no Sinhadwara. Sendo assim, agora ele vai ao meio-dia pedir doações numa barraca de caridades. 284. Ao ouvir essa notícia, Chaitanya Mahaprabhu disse: ele fez muito bem ao não mais se postar ao portão Sinhadwara. Semelhante pedido de doações lembra o comportamento de uma prostituta. Por quê? Mahaprabhu vai dizer: aí vem uma pessoa se aproximando, pensa ele, que fica ali parado ali no portão. Ela irá me dar algo. Essa pessoa deu-me algo ontem à noite. Agora outra pessoa está se aproximando. Talvez ela me dê algo.
A pessoa que acabou de passar não me deu nada, mas a outra pessoa virá, e ela me dará alguma coisa. Assim, a pessoa na ordem renunciada deixa de lado sua neutralidade e passa a depender da caridade dessa ou daquela pessoa. Com isso em mente, ela adota a ocupação de uma prostituta, ou seja, sempre esperando, né, sempre dando a sua mente para qualquer um que apareça na frente, né? Então Mahaprabhu não gostava desse esquema dele ficar ali esperando pelas esmolas, porque criava esse tipo de conflito interno, né? Ele gostou dele ter mudado de estratégia. 286. Se alguém vai à barraca onde se distribui comida gratuita e enche seu estômago com o que possa obter, não há a possibilidade de ir falar coisas indesejáveis. E ele pode cantar, muito pacificamente, o Mahamantra Hare Krishna. Ou seja, ali ele ia, pegava a comida, não precisava manter relação com ninguém, não precisava ficar na ansiedade se ia conseguir ou se não ia conseguir, e simplesmente ele cantava os santos nomes. Mas isso, inclusive, será criticado por Mahaprabhu no futuro. Então, vamos aos poucos. Após dizer isso, Chaitanya Mahaprabhu novamente outorgou sua misericórdia a Raghunatha Dasa, dando-lhe um pedaço de pedra da colina de Govardhana e uma guirlanda de conchinhas, né? Então, Mahaprabhu deu para Raghunatha uma Govardhana Shila, né? uma pedra que representa a colina de Govardhana, e uma guirlanda chamada Gunjamala. 288. Anteriormente, quando Shankarananda Saraswati regressara de Vrindavana, trouxeram um pedaço de pedra da colina de Govardhana e também a guirlanda de conchas. A pedra de Govardhana representa Krishna e essa guirlanda de conchas representa Radha. 289. Ele apresentou estes dois itens, a guirlanda de conchas e a pedra da colina de Govardhana, a Chaitanya Mahaprabhu. Ele presenteou, Ao receber estes dois artigos incomuns, Chaitanya Mahaprabhu ficou extremamente feliz. Enquanto cantava, ele colocava a guirlanda ao redor de seu pescoço. Ora, o Senhor colocava a pedra sobre seu coração, ora sobre seus olhos, ora cheirava com seu nariz, ora colocava sobre sua cabeça. 292. A pedra de Govardhana sempre ficava úmida com as lágrimas de seus olhos. Úmida não, ficava molhada, né? Ele banhava a pedra com as suas lágrimas. Chaitanya Mahaprabhu dizia: esta pedra é diretamente o corpo do Senhor Krishna. Durante 3 anos ele conservou consigo a pedra e a guirlanda. Então, imensamente satisfeito com o comportamento de Raghunatha, o Senhor entregou-lhe ambas. Então, a gente vai encerrar aqui e continuamos na próxima aula com a explicação de Mahaprabhu sobre esses dois objetos de adoração, né, e como, né, Raghunatha deve adorá-las. Ok? Uma boa noite a todos. Até a próxima aula. Hare Krishna. Panchakalpatarvyasya kripa sindubhyaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.